Canal Matemática Já, professor Gilberto falando novamente com você. Continuamos trabalhando com a geometria analítica e vamos tratar agora da posição do ponto em relação à circunferência ou a posição relativa do ponto a uma circunferência. Então aqui eu tenho três circunferências. Essa letrinha aqui grega é chamada de lambda. Ela indica comprimento de onda, também é usado para indicar circunferência. Então, em todos os casos, nós temos aqui a indicação do centro da circunferência, do raio e um ponto. Centro da circunferência, raio e um ponto. Centro da circunferência, raio e um ponto. Então, é fácil perceber a posição relativa do ponto à circunferência. Esse ponto, por exemplo, aqui, ó, ele está fora. Então, é um ponto externo à circunferência. Esse ponto aqui está sobre a linha que determina a circunferência. Então, esse ponto pertence à circunferência. Esse ponto aqui, ó, está dentro, vamos dizer assim, dessa área delimitada pela circunferência. Então, esse ponto está interno. Ele é interno à circunferência. Como é que a gente faz uma interpretação de uma forma mais clássica dentro da matemática? Vamos observar o seguinte. Isso aqui é raio e esse ponto está aqui fora. Então, observe o tamanho do raio, representa uma distância que vai do centro até a extremidade, e agora observe a distância do centro ao ponto. Vamos marcar aqui apenas para... Você já está vendo aí, né? Acontece que a distância do centro até o ponto é maior que o raio, porque o raio vai do centro à extremidade. Então, nesse caso aqui, a distância do centro ao ponto, ou do ponto ao centro, é maior que o raio. Então, esse ponto é externo. Então, como que a gente escreve isso? A gente diz que a distância do ponto ao centro é maior que o raio. Como consequência disso, esse ponto, basta pôr a letra P, esse ponto é externo. Externo a quem? Externo à circunferência. Então, vamos apenas dizer externo a lambda. Fica aí esse entendimento. Então, esse ponto é externo à lambda. Ou você pode escrever a circunferência. Aqui, novamente, o nosso estudo. O que nós temos aqui? Centro, raio e o ponto. Então, evidentemente que do centro a esse ponto, ó, é raio também. É raio também. Então, eu tenho que escrever o seguinte, que a distância do ponto ao centro é exatamente igual ao raio. Então, quando isso acontece, esse ponto pertence à circunferência. Então, P pertence, fica assim, pertence à circunferência. Vou colocar a letrinha aqui, lambda. Outro caso, aqui está o raio, centro, e esse ponto está aqui. Evidente que esse ponto, o tamanho dele é menor que o raio. Por esse motivo, a distância do ponto ao centro é menor que o raio. É menor que o raio. Em consequência, então, esse ponto ele é interno. Só abreviar. Interno à circunferência, representada aqui pela letra lambda grega. Então, é interno. Então, fica assim, pessoal, a definição. Quando a distância do ponto ao centro da circunferência é maior que o raio, o ponto é externo. Quando a distância do ponto ao centro da circunferência é exatamente igual ao raio, acaba sendo raio também, esse ponto pertence à circunferência. Agora, se a distância do ponto ao centro é menor que o raio, esse ponto é interno à circunferência.
Como é que eu determino a posição relativa do ponto em relação à circunferência? Quando eu não tenho desenho, eu tenho a equação. Nesse caso aqui, e um ponto para observar, claro. Tem um ponto que é 1 e 5, e aqui a equação da circunferência. X mais 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 25. Então, como que eu determino que se esse ponto em relação à circunferência é externo, interno ou ele pertence à circunferência? Olha, essa equação da circunferência está na forma reduzida. Então, aqui eu consigo determinar o centro da circunferência. O ponto que determina o centro da circunferência. E aqui eu consigo definir o raio. Então, se eu comparar a posição, se eu medir ou determinar a distância do centro ao ponto, se for igual ao raio, o ponto pertence à circunferência. Se for menor que o raio, o ponto é interno à circunferência. E se for maior que o raio, o ponto é externo à circunferência. Então, a ideia é calcular a distância, mas tem uma outra maneira que acaba sendo um pouquinho mais rápida. Vamos fazer, então, a distância do ponto P ao centro dessa circunferência. Então, vamos indicar o centro. Quando nós temos a equação reduzida, basta a gente pegar esses números que estão aqui. Isso aqui vai representar o x do ponto C e o y do ponto C. É só trocando o sinal. Então, nós vamos ter menos 3 para o x e 2 para o y. Tá? Por que acontece isso? É por causa disso aqui. Eu vou voltar um pouquinho na equação reduzida da circunferência. Padrão é x menos x do ponto C elevado ao quadrado mais y menos o y do ponto C elevado ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, eu tenho que fazer essa comparação aqui, ó, com o exercício dado. Então, é menos x do ponto C igual ao que foi dado ali, é o 3. Então, isolando o x do C, vai passar esse negativo para o outro lado. Por isso que é menos 3. A mesma coisa aqui, ó. Menos YC tem que ser igual ao menos 2. Então, vai cancelar os negativos, porque vai dividir por mais igual, então fica positivo. Então é por isso que eu já posso colocar direto ali o 2. Tá? Então agora você sabe porque a gente copia direto. É só inverter o sinal. Tá? Copia direto invertendo o sinal. Então o centro dessa circunferência tem essas coordenadas. E o ponto que me foi dado tem a coordenada 1 e 5. Então eu sei, isso aqui é igual a raio ao quadrado. Isso aqui é raio ao quadrado. Então se eu disser que raio ao quadrado é 25, passando o expoente para o outro lado, ele vai tirar uma raiz quadrada de 25. Então, o raio daquela circunferência é 5. Então, agora eu vou fazer a distância entre o ponto C e o ponto P. Se for igual a 5, o ponto pertence à circunferência. Se for menor que 5, é um ponto interno à circunferência. Se for maior que 5, é um ponto externo à circunferência. Então, vamos fazer a distância de P a C. Vamos colocar a fórmula aqui. Para começar, vamos repetir tudo, né? É o x do ponto C menos o x do ponto P ao quadrado, mais o y do ponto C menos o y do ponto P elevado ao quadrado, e a gente tira uma raiz quadrada desse segundo membro aqui. Então, a distância de P a C, vamos substituir. X do C é menos 3. Menos o x do P é 1. Mais o y do C é o 2. Menos o y do P é 5. Tudo ao quadrado. Calculando a distância de P a C.
Aqui menos 3 menos 1, menos 4. Ao quadrado. 2 menos 5, menos 3. Ao quadrado. A distância do ponto P ao ponto C. Aqui, menos 4 ao quadrado é 16. Menos 3 ao quadrado é 9. Distância do ponto P ao ponto C. 16 mais 9 é 25. Então, a distância de P a C é igual a 5. Então, a distância do ponto P a C é 5. E o raio também é 5. Então, esse ponto pertence à circunferência. Tá? Então, eu posso escrever que P pertence à circunferência. É essa coisa que eu posso simplesmente colocar ali. A indicação de circunferência. Pertence. Tem que lembrar do sinalzinho de pertence. A lâmina pertence à circunferência. Como que eu posso chegar nesse mesmo resultado sem trabalhar a distância entre pontos? Então, é uma outra maneira de fazer. Eu vou mostrar como que se processa. Então, vamos pegar a equação reduzida da circunferência. Se o exercício der uma equação não reduzida, é bom transformar em reduzida para depois você seguir o que está aqui agora. Então, vamos substituir. Aqui é x, aqui é y. E vai trocar aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. No lugar do x, eu vou colocar o 1 mais 3 elevado ao quadrado. Mais, agora o y. É o 5 do ponto dado. 5. E segue o que está aqui, ó. Menos 2 elevado ao quadrado. E esse 25, ele vem para cá. Tá? Isso aqui não é uma equação. É só para você ver se esse resultado dá um valor igual a zero, dá um valor maior que zero ou um valor menor que zero. Se der zero, o ponto pertence à circunferência. Se der maior que zero, o ponto é externo à circunferência. Se der menor que zero, o ponto é interno à circunferência. Então, aqui vamos fazer 1 mais 3, 4. 4 ao quadrado, 16. Mais 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. Ao quadrado é 9. Menos 25. Então, eu tenho 25 menos 25. Essa conta dá zero. Então, quando isso acontece, chega-se à conclusão que P pertence a lambda. Pertence à circunferência. Porque essa continha aí deu zero. Bom, então agora vamos a esse outro exercício em que nós vamos usar aquela segunda maneira de resolver. Vamos substituir aqui, ó, os valores do P naquela equação. Isso é x, isso é y. Então vamos lá. X, vamos substituir aqui. O nosso x é o menos 2, menos 3 ao quadrado. Mais o y, 1 menos 4 ao quadrado. E esse 25 vem para cá. Vamos observar que tipo de resultado vamos ter aqui. Vamos fazer as contas aqui. Menos 2 menos 3, isso é menos 5 ao quadrado. Menos 4 mais 1 é menos 3 ao quadrado. Menos 25. Aqui nós vamos ter 25. Aqui nós vamos ter 9 menos 25. Aqui nós vamos ter 34 menos 25. O resultado aqui é 34 menos 25, 9. Então, esse valor aqui, ó, 9, é maior que zero. Pelo fato de ser maior que zero, aquele ponto, ele é externo à circunferência. Estou chamando de lambda. Bem rapidinho. Mais um exemplo. Nosso ponto é 3 e menos 5. Aqui está a equação reduzida.
Se não estivesse na forma reduzida, deve deixar. Então vamos lá, substituir x e y. Isso é x, isso é y. Então nós vamos ter o x, 3, mais 1, eleva ao quadrado, mais o y agora. O y é o menos 5, mais 1, eleva ao quadrado. E esse 49 migra para cá, troca o sinal. 3 mais 1, 4, ao quadrado. Menos 5 mais 1, menos 4. Menos 49. Nós vamos ter 16 e 16. Menos 49. A gente vai ter aqui 32 menos 49. 32 menos 49 é menos 17. Menos 17 é um valor menor que zero. É sempre assim. Menor que zero. Então, por esse motivo, aquele ponto P, ele é interno. A circunferência que eu estou chamando aqui só pelo símbolo. Lambda. É isso aí, pessoal. Então, para você não fazer a distância entre dois pontos, que dá, evidentemente, o resultado correto, perfeito, você trabalha com essa situação aqui. Substituindo os valores do ponto dado nesse primeiro membro da equação e jogando o que está do outro lado da equação, por outro lado, trocando o sinal. E faz a conta. Se der zero, o ponto pertence à circunferência. Se der um valor menor que zero, o ponto é interno à circunferência. E se der um valor maior que zero, o ponto é externo à circunferência. Então, aí está, pessoal. Fizemos comentário, demonstração, o que vem a ser ponto interno, ponto externo, o ponto que pertence à circunferência. E também fizemos exercícios quando a gente trabalha com a equação da circunferência. Dê like para o vídeo, compartilhe esse material, faça a sua inscrição aqui no canal Matemática Já. Trabalhe conosco. Um abraço para todos, sucesso! Tchau!